A sexualidade não é um empecilho para a evolução espiritual. Muitos religiosos acreditam que o sexo nos afasta de Deus. E não é assim. Quem criou a sexualidade foi o próprio Criador, como parte integrante da identidade espiritual. Logo, a própria sexualidade pode se tornar uma ponte para a nossa evolução, se for exercida de forma edificante. Divaldo Pereira Franco. Esse grande tribuno espírita, palestrante reconhecido internacionalmente, médio psicógrafo de centenas de obras maravilhosas, consoladoras, esclarecedoras, um homem que a seu tempo tem o respeito e admiração de religiosos e não religiosos. O dom da palavra, da oratória, que tem conquistado, comovido e esclarecido multidões pelos 5 continentes que ele passa, é um talento que já vem de outras existências. Divaldo Franco já teve várias encarnações como um religioso. Em uma dessas encarnações anteriores, Divaldo Franco foi ninguém menos do que Domingos de Gusmão. Isso mesmo, o fundador da Ordem dos Dominicanos. Os dominicanos que executavam as ordens do Santo Ofício na Inquisição. Domingos de Gusmão foi contemporâneo de Francisco de Assis e se conheceram, embora não tenham sido amigos, porque Francisco tinha outra visão do cristianismo. Assim, Divaldo Franco, durante várias existências, deixou a sexualidade de lado para se dedicar de corpo e alma à prática da espiritualidade cristã. Porém, diferente de Chico Xavier, que já sublimou a libido, ou seja, pela evolução espiritual, Chico Xavier não tem mais necessidades de relacionamentos sexuais. É diferente do Divaldo. Por várias vezes sendo religioso, ele não conseguiu exercer a sua sexualidade, deixando para outra oportunidade. Nessa última encarnação, como baiano e palestrante espírita, Divaldo Franco nunca namorou. Nunca teve qualquer relacionamento sexual. Não casou, não teve filhos. E isso gera agora, ao final da vida, uma certa tristeza, um conflito, uma culpa, talvez uma solidão. Divaldo Franco não é um anjo, um santo iluminado, casto e celibatário. Ele é um homem de bem. E como todo homem de bem, que tem trabalhado na solidariedade, acreditando no poder da caridade como transformação, ele carrega também seus conflitos, seus dramas ocultos. Diante da exigência, da idealização, que as pessoas só se aproximam dele para pedir algo. Criam tantas expectativas exigindo que ele seja o santo, que ele não é, que ele seja o anjo celibatário, que ele nunca foi. Ele acaba correspondendo à expectativa dessas pessoas e não consegue abrir seu coração para elas. Ele não consegue confidenciar seus dramas ocultos, sua dor, seu conflito interno. E apenas os amigos espirituais sabem a tristeza, as inúmeras perdas por tantas pessoas que ele amou e que se foram nessa longa jornada. Afinal, ele é um idoso. E a essa altura da vida, quantas lágrimas derramadas por pessoas que partiram, mesmo ele acreditando na imortalidade da alma. Mas existe a saudade e a solidão. Por trás do grande médio palestrante espírita, existe um ser humano. Divaldo Pereira Franco carrega sua tristeza, seus conflitos,
Talvez acreditando a essa altura da vida que ele poderia ter feito algo no passado e não fez, imaginando que fosse pecado. Uma das tarefas desse grande tribuno, exemplo de vida cristão em outra encarnação, ele vai ter que deixar de lado essa religiosidade casta e exercer a sua sexualidade. Ele vai descobrir que a sexualidade não nos afasta de Deus, é um caminho também de evolução. Na próxima encarnação, Divaldo talvez precise casar, ter filhos e terá outros desafios dentro da aprovação matrimonial, coisa que ele ainda não teve até agora, porque várias encarnações, em várias existências, ele vem sendo esse religioso, quase uma vida de sacerdote. E como um sacerdote íntegro, ele deixa de lado os aspectos da libido, da sexualidade, mas que um dia, em alguma encarnação, ele vai precisar tocar nesses aspectos para permitir a evolução do homem integral. Quando a gente reprime algo numa encarnação, seja por compromisso kármico, por provação, por planejamento encarnatório, isso vai para a sombra. A sombra tão falada por Joana de Ângelis nos próprios livros do Divaldo Franco. Divaldo, nossa gratidão, nosso profundo e sincero respeito. Você não precisa ser perfeito para merecer nosso carinho e nosso amor. Muito obrigado por tudo. Grande amigo Divaldo, amigo da humanidade. Que nesses últimos dias de existência, nessa jornada terrena, você tenha todo o conforto, todo o carinho, todo o acalanto, o amor que você merece e cultivou durante anos. Sabemos, Divaldo, que muitas vezes você deixou de lado suas próprias dores e mesmo lá na infância, quando você tentou o suicídio, foram os espíritos amigos que intervieram e não deixaram você cometer novamente esse ato, já que em outras existências você já tinha tirado a própria vida. E apesar desses conflitos, desses dramas ocultos do seu coração, muito perseguido, muito criticado, ainda assim, você não desistiu e continuou fazendo o bem. Abraçou o lema cristão e a bandeira espírita de que fora da caridade não há salvação. E mesmo sendo um homem cheio de feridas, de machucados, você foi um homem de bem, um exemplo do autêntico cristão.